E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai se aprofundar num assunto que, convenhamos, não é o mais popular por aí: triglicerídeos. É. Muita gente fica de cabelo em pé só de ouvir falar. Calma. A gente não tá aqui pra assustar ninguém, viu? A ideia é te ajudar a entender como controlar esses, digamos, probleminhas que podem dar uma dor de cabeça pra saúde se estiverem altos demais. É tipo um alarme interno. Se os triglicerídeos disparam, ele apita. Opa, atenção, algo precisa mudar. E é por isso que você tá aqui com a gente, né? Pra descobrir como baixar esses níveis e manter tudo em ordem. Isso aí. E para te ajudar nessa missão, a gente conversou com uma nutricionista que deu dicas incríveis. E o mais legal é que, muitas vezes, a solução não tá em dietas mirabolantes, mas sim em mudanças simples no dia a dia. Exatamente. Pequenas atitudes podem fazer toda a diferença. Tipo, você sabia que o açúcar, em todas as suas formas, é um dos maiores vilões dos triglicerídeos altos? Ah, o açúcar. Esse é mestre em causar estragos. E quando a gente fala em todas as suas formas, a gente está falando sério: branco, mascavo, demerara, mel, tudo entra na lista. E que o nosso corpo é esperto, né? Ele pega todo esse açúcar extra e transforma em triglicerídeos para guardar energia. Só que esse estoque extra vira gordura e já viu, né? A coisa complica. É como encher o tanque do carro além do limite. Uma hora, transborda. Perfeito. E por falar em combustível, vamos falar dos carboidratos. Eles são a nossa principal fonte de energia, mas assim como o açúcar, nem todos são amigos da Daí saúde. é aquela história, né? Carboidrato bom, carboidrato ruim. Exatamente. Os carboidratos de alto índice glicêmico, como pão branco, macarrão tradicional, arroz branco, batata, esses causam um pico de açúcar no sangue que, adivinha só, vira triglicerídeos. E como a gente escapa dessa armadilha? A chave está em escolher os carboidratos certos, priorizar aqueles que liberam energia aos poucos sem causar aquele pico de açúcar. Tipo, Legumes, verduras, frutas e leguminosas. Essas são as estrelas da festa. ou seja, trocar o pãozinho branco pelo integral, o arroz branco pelo integral, a batata pela batata doce. Bingo! Pequenas substituições que fazem toda a diferença no controle dos triglicerídeos. E já que a gente está falando em controle, e a dieta low carb, ela entra em jogo. Com certeza. Reduzir a ingestão de carboidratos, principalmente os refinados, ajuda a controlar o açúcar no sangue e, consequentemente, os triglicerídeos. Mas calma lá, low carb não significa viver de alface e água, né? Não mesmo. Existem níveis diferentes de low carb e o importante é encontrar um que se encaixe na sua rotina e que seja sustentável a longo prazo. A ideia é ter uma alimentação equilibrada e prazerosa, sem radicalismos. Concordo. E já que falamos de equilíbrio, que tal desmistificarmos o papel das gorduras na dieta? Muita gente ainda torce o nariz para a gordura, mas a verdade é que ela é essencial para o nosso corpo funcionar direitinho. A gordura é tipo aquele personagem que todo mundo julga antes de conhecer, né? Pois é. Ela participa da produção de hormônios, do transporte de vitaminas, da proteção dos órgãos. Mas é preciso saber escolher o. Lá vem a história do bom e do mal de novo. Exatamente. As gorduras saturadas e trans, presentes em carnes gordurosas, alimentos processados e alguns laticínios, são as que a gente precisa maneirar, porque aumentam o risco de doenças cardiovasculares e contribuem para os triglicerídeos altos. Então, picanha, bacon, frituras, a gente ama, mas vamos dar um tempo. Pelo menos até os triglicerídeos darem uma trégua. Mas calma, a gente não precisa viver sem comer nada gostoso. As gorduras insaturadas, como as ômega 3, são as nossas aliadas. Ômega 3. Sim, presente em peixes, azeite de oliva, abacate e oleaginosas, elas fazem bem para o coração e ajudam a controlar os triglicerídeos. Ou seja, a gente pode sim comer gordura desde que seja gordura do bem. Com certeza. E falando em bem-estar, que tal colocar o corpo em movimento? É exercício físico. Isso aí. A atividade física é fundamental para queimar os triglicerídeos estocados e melhorar a saúde como um todo. E o melhor é que não precisa ser nada muito intenso. Uma caminhada, uma corrida leve, um passeio de bicicleta, dança, natação. O importante é se mexer. O importante é encontrar uma atividade que você goste e que faça parte da sua rotina. Exatamente. E sabe o que é mais legal? 30 minutinhos de exercício na maioria dos dias da semana já fazem uma diferença enorme. 30 minutinhos, dá pra fazer, hein? E se a gente quiser turbinar os resultados, os suplementos entram em cena. Podem ser uma boa opção, sim. Mas, antes de sair comprando qualquer suplemento por aí, é fundamental conversar com o médico ou nutricionista. Eles vão te ajudar a escolher o suplemento mais adequado para o seu caso e a dosagem correta. Nada de automedicação, hein? Nem pensar. E por falar em aliados poderosos, você sabia que a vitamina D também pode dar uma força na batalha contra os triglicerídeos altos. Vitamina D é sério. Pois é, estudos sugerem que a deficiência de vitamina D pode estar relacionada a níveis elevados de triglicerídeos. Interessante. Mas, como tudo na vida, o equilíbrio é fundamental.
A suplementação de vitamina D deve ser feita com acompanhamento médico para evitar excessos. Com certeza. E aí, o que você achou dessas dicas? Já deu para ter uma ideia de como colocar os triglicerídeos no lugar deles? Acho que sim. Mas antes de partir para a ação, que tal a gente recapitular tudo o que vimos até agora? Boa ideia. Afinal, informação organizada é poder. Beleza? Recapitulando, a gente viu que os triglicerídeos altos são um sinal de alerta, especialmente para a saúde do coração. É um sinal que a gente não pode ignorar. Eles aumentam o risco de doenças cardíacas e estão ligados à síndrome metabólica e ao diabetes tipo 2. Nossa, é coisa séria. E muitas vezes, esse problema está ligado aos nossos hábitos, né? A correria do dia a dia, a alimentação, A gente acaba se descuidando. excesso de calorias, sedentarismo e muito carboidrato refinado. Essa combinação é explosiva. É como se a gente estivesse sabotando a nossa própria saúde. Mas calma, que dá para reverter essa situação. E a primeira mudança, como já falamos, é reduzir o açúcar. Ah, o açúcar. Branco, mascavo, mel, tudo precisa ser controlado. Adeus, docinhos, refrigerantes. A gente sabe que é difícil, mas vale a pena pelo bem da saúde. Com certeza. E além do açúcar, a gente tem que ficar de olho nos carboidratos. Lembra daquela história do amigo e do inimigo? Sim, os refinados, tipo pão branco, macarrão tradicional, arroz branco, batata. Isso a gente evita. Eles causam aquele pico de açúcar no sangue que, adivinha, vira triglicerídeos. É como se a gente estivesse alimentando o problema, né? Exato. E a solução é trocar esses refinados por opções integrais, ricas em fibras, que liberam a energia aos poucos sem causar aquele impacto. Trocar o pão branco pelo integral, o arroz branco pelo integral. Isso aí. E a gente pode incluir a dieta low carb como aliada nessa jornada. A low carb ajuda a controlar o açúcar no sangue, e, consequentemente, os triglicerídeos. Exatamente. E o legal é que não precisa ser radical. Dá pra ter uma vida low carb sem abrir mão do prazer de comer. Sem sofrimento. O importante é encontrar um equilíbrio, né? E falando em equilíbrio, vamos falar das gorduras. Muita gente ainda tem medo de comer gordura, mas ela é essencial para o nosso corpo. Gordura tem uma fama, né? Mas ela participa de funções importantes, como a produção de hormônios, o transporte de vitaminas, a proteção dos órgãos. Nossa, quem diria? O problema é que nem toda gordura é criada igual. Lá vem o bom e o mal de novo. É isso aí. As saturadas e trans, presentes em carnes gordurosas, alimentos processados e alguns laticínios, são as que a gente precisa maneirar. Aumentam o risco de doenças e contribuem para os triglicerídeos altos. Exatamente. Então, picanha, bacon, frituras, a gente te ama, mas vamos dar um tempo. Pelo menos até os triglicerídeos voltarem para o nível normal. Mas calma, a gente não precisa viver sem comer nada gostoso. As gorduras insaturadas, como as ômega 3, são as nossas aliadas. Ômega 3. Peixes, azeite de oliva, abacate, oleaginosas. Essas são as gorduras do bem. Fazem bem para o coração e ajudam a controlar os triglicerídeos. Ou seja, a gente pode sim comer gordura, desde que seja a gordura do bem. Que notícia boa. E para completar esse combo de hábitos saudáveis, não podemos esquecer do exercício físico. Ah, o exercício. Fundamental para queimar os triglicerídeos estocados e melhorar a saúde como um todo. É como se a gente desse um napo no metabolismo. E não precisa ser nada muito intenso. Uma caminhada, uma corrida leve, um passeio de bicicleta, dança, natação. O importante é se mexer. Encontrar uma atividade que você goste e que faça parte da sua rotina. Exato. E sabe o que é mais legal? 30 minutinhos de exercício na maioria dos dias da semana já fazem uma diferença enorme. 30 minutinhos. Dá para encaixar na agenda. Com certeza. E se quiser turbinar os resultados, os suplementos podem ser uma boa opção. Mas, antes de comprar qualquer suplemento por aí, é fundamental conversar com um médico ou nutricionista. Eles vão te ajudar a escolher o suplemento mais adequado para o seu caso e a dosagem correta. Nada de automedicação, hein? Nem pensar. E por falar em aliados poderosos, você sabia que a vitamina D também pode ajudar a combater os triglicerídeos altos? Pois é. Estudos sugerem que a deficiência de vitamina D pode estar relacionada a níveis elevados de triglicerídeos. Interessante. Mas, como tudo na vida, o equilíbrio é fundamental. A suplementação de vitamina D deve ser feita com acompanhamento médico para evitar excessos. Com certeza. Ufa, quanta informação importante! Você deu para ter uma boa noção de como controlar os triglicerídeos. O mais importante é colocar em prática todas essas dicas. Pequenas mudanças no dia a dia podem fazer uma grande diferença na sua saúde. Bom, depois dessa aula toda sobre triglicerídeos, vamos recapitular as dicas para manter tudo sob controle. Olha lá, isso é sempre bom relembrar para colocar em prática, né? Primeiro, Não. açúcar, aquele abraço, mas de longe. Isso aí. E vale para todo tipo de açúcar, hein? Branco, mascavo, mel, nada de moleza. Segundo, carboidratos sim, mas os do bem. Legumes, verduras, frutas leguminosas, esse a gente coloca no prato com gosto.
Já os refinados, tipo pão branco, arroz branco, batata. Esses a gente consome com moderação. Terceira dica. Low carb pode ser uma boa pedida. Ajuda a controlar o açúcar no sangue e, de quebra, os triglicerídeos. Mas, sem neuras. Equilíbrio em tudo. Exatamente. E por falar em equilíbrio, vamos lembrar da quarta dica. Gordura não é vilã. A gente reabilitou a gordura desse episódio, hein? Pelo menos a gordura do bem. Ômega 3, azeite de oliva, abacate, oleaginosos. Essas a gente pode comer sem medo. Fazem até bem pra saúde. Quinta dica. Bora mexer o esqueleto. Exercício físico todo dia. Nem que seja por treinar bonitinhos. Uma caminhada, uma corrida leve, dança. O importante é se movimentar. Sexta dica. Suplementos podem dar um gás, né? Mas só com orientação médica, tá? Nada de se aventurar por conta própria. E a última dica, mas não menos importante. Vitamina D. Fique de olho nos seus níveis e converse com seu médico para ver se precisa suplementar. Seguindo essas dicas, a gente coloca os triglicerídeos no lugar deles e garante uma vida mais saudável. Com certeza. Pequenas mudanças fazem toda a diferença. E aí, qual dessas dicas você vai começar a colocar em prática hoje mesmo? Conta pra gente nos comentários. Adoraríamos saber. Por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido essa imersão no mundo dos triglicerídeos. Até a próxima. Valeu!